Pai, nós queremos ouvir tua voz, Senhor. Eu glorifico o teu nome por podermos estar aqui novamente. Eu glorifico o teu nome, porque tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que cuida, tu és o Deus que sustenta, tu és o Deus que fala, tu és o Todo-Poderoso. E agora, ó Deus, quando a tua palavra vai ser lida, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio e falar profundamente aos nossos corações. Anule toda a obra do maligno, Senhor, toda a tentativa do diabo de impedir a revelação da tua palavra, e que as pessoas sejam tocadas pela tua santa e poderosa palavra, que seja amarrado todo o império das trevas, impedido de agir, e que só o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém? Jeremias 33:3 diz o seguinte, olha só: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama-me. Clamar é gritar, clamar é bradar, clamar mesmo pelo Senhor. Eu estava lendo esse texto pela manhã, e muitas vezes nós clamamos as pessoas erradas, nós buscamos as pessoas erradas, nós corremos atrás das pessoas erradas. Eu já fiz isso um monte de vezes, achando que é delas que virão a solução, né? Achando que é dessas pessoas que Deus vai nos dar a solução. E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte: na madrugada de sábado para domingo, a gente começou a conversar, ficamos até às 6 da manhã, onde Deus fez coisas tremendas, e dentre os que estavam com a gente na casa do Paulo, lá em Marília, estava o pastor Totti, ele e a sua esposa, e eu lendo esse texto, clama-me, eu anunciar-te-ei coisas grandes, e a palavra clama-me ficou na minha mente, e eu associei com o que ele falou, porque, como eu estava falando, a gente clama as pessoas erradas, a gente busca, não é que sejam erradas, mas não, Deus fala assim: clama-me, quer dizer, é a mim que você tem que buscar, é a mim que você tem que clamar, é de mim que virá o seu socorro. E ele falando que há muitos anos atrás, ele estava numa situação difícil, financeira, e foi comprar um pão, era 25 centavos, parece que só tinha 20 centavos para comprar o pão, e ele lembrou que ele tinha sido funcionário de um determinado grupo de trabalho, e tinha um sindicato. Ele foi no sindicato pedir um help, pedir um socorro. Chegando ao sindicato, não foi bem recebido, e logo ouviu de cara: olha, aqui a gente não dá dinheiro para ninguém, se tu quiser tem esse vale de R$20 para você fazer compras. E para chegar a esse sindicato, ele andou alguns quilômetros de bicicleta, que não foram poucos, tá? Muitos quilômetros que não foram poucos, né? Eu vou aproveitar aqui, a gente está gravando, falar, quem está no MSN, vai escrever no que quer escrever, depois eu atendo o pessoal do MSN. E aí ele chegou, e na cidade que ele estava, parece que estava lançando um produto numa rede de supermercados, e nessa rede de supermercados estava assim: seria sorteado nessa rede de supermercados, de toda a rede de supermercado, um determinado supermercado, um determinado caixa. Quem estivesse passando na hora no caixa com um determinado produto de uma fornecedora desse supermercado, teria suas compras de graça, não seria pago. E Deus falou para ele: entra, porque você vai saber que quem te sustenta, quem cuida de você sou eu. Entra, pega 2 carrinhos, enche de compra e passa. Parece loucura, né? Porque você veja bem, vários supermercados, vários caixas, teria que ser sorteado um caixa. Olha só, olha a loucura de que parece loucura de Deus. Tem que ser naquele supermercado que ele entrasse, tinha que ser o caixa que ele iria passar, tinha que ser na hora que ele estava passando, e ele tinha que ter um produto da empresa. Isso, nós estamos falando de uma rede de supermercados. E Deus falou com ele para ele entrar, não é? Deus falou com ele para ele entrar.
E ele foi ao local que ele achou que conseguiria ajuda, conseguiu apenas um vale de R$20, ok? Apenas um vale de R$20. Eu estou conversando com ele, esse testemunho do pastor Totti, vários supermercados do estado de São Paulo, tinha que acertar a rede de supermercados, a cidade, a loja, naquele horário, e o caixa também. Olha só, seria uma coisa assim, gente, é uma chance em milhares de milhões de chances, porque tudo tinha que coincidir, cidade, supermercado, caixa, horário, tudo. E aí eu estava falando aqui em off, nosso socorro vem do Senhor, não vem dos montes. Muitas vezes, naquele momento, o monte, provavelmente foi aquele sufoco, ele correu no sindicato, dá um help, ó, toma aqui R$20 de vale para você. Mas Deus estava falando com ele, não, vou te mostrar que quem te sustenta sou eu. Entra no supermercado e pegue 2 carrinhos. Gente, esse homem foi de muita coragem, pegou ele e a esposa, e tome 2 carrinhos de compra, e coloca aqui, coloca ali, coloca compra e vai para o caixa. E vai para o caixa do supermercado. Mais uma vez, tinha que ser um supermercado da rede de São Paulo, tinha que acertar a rede, não era só acertar o supermercado, tinha que acertar a rede de supermercado, ele tinha que ter entrado no supermercado da rede certa, ele tinha que ter entrado dentre os supermercados da rede, no supermercado, dentre o supermercado, ele tinha que ir no caixa certo. Era uma probabilidade infinitamente, quase que impossível, ele entrar e falar, hoje eu vou ganhar. Isso é impossível. Mas ele usou uma tática e uma coisa que é o que nós precisamos usar: obedecer. Porque se nós formos assim, achar que as probabilidades, seria impossível, ele seria louco fazer um negócio desse, tá? Eu quero dizer para vocês que ele entrou no supermercado, que ele encheu os 2 carrinhos, foi para o caixa, começou a passar. E o diabo falava num ouvido, né? Rapaz, você vai passar vergonha. Toma jeito, cara. Você vai dançar. Vai ser tinta em você, cara. Aí o Espírito Santo falava, confia, né? Confia. Em quem te sustenta. E, gente, no meio do segundo carrinho, tocou uma sirene no caixa dele, e os produtos, de todos os produtos que ele tinha passado o produto da empresa que estava em promoção. Inclusive, diz que a moça do caixa ficou mais surpresa do que ele, e gritou, não, é ele mesmo, tem aqui, eu já passei o produto dele no primeiro carrinho e tal, ganhou toda a compra grátis. Então você vê que é um Deus que clama-me, e eu anunciar-te-ei coisas grandes. O teu socorro, meu irmão, não vai vir dos homens, vem do Senhor. O Senhor usa quem e como Ele quer. Mas ainda tem outra. No outro dia, Deus falou com ele, vai lá agora, no mesmo supermercado, no mesmo caixa, e passe 4 carrinhos. Aí é loucura, né? Aí eu falei assim, não, aí é loucura, pois ele obedeceu ao Senhor. Foi no outro supermercado. E aí é que eu falo que muitas vezes Deus faz um chameguinho, né? Deleita-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Eles estavam passando uma situação muito difícil, de comprar um pão com 20 centavos e faltou 5, se eu não me engano, 5 centavos. Ele estava passando uma situação muito difícil. Era comprar o pão para o filho. E ele chegou na frente do supermercado e rasgou o vale de R$20 e entrou com a esposa. Encheram 4 carrinhos, né? E o Espírito Santo dizia para ele, quem crer verá a glória de Deus. O diabo querendo desanimar, você é louco, você vai passar vergonha, você pirou o cabeção, você vai passar vergonha. E o Espírito Santo dizia para ele, quem crer verá a glória de Deus, né?
Quem crer verá a glória de Deus. Aí ele gosta muito de requeijão, detonou requeijão e sucrilho nos carrinhos, encheu aquilo tudo. Eu não sei quantos seriam 4 carrinhos mais 2 do outro dia, não é, pastor? Ele deve ter girado em torno de uns 2.000 a 3.000 reais hoje e de compras que ele fez. E como ele mesmo disse, para encurtar a história, ao passar os 4 carrinhos no mesmo caixa, no mesmo supermercado, eu não preciso contar para vocês que a sirene tocou de novo e ele ganhou as compras todas novamente. É como se você acertasse na loteria num dia, jogasse no outro e ganhasse de novo, no mesmo caixa, na mesma loteria. É coisa inimaginável aos nossos olhos, ao nosso entendimento humano, mas é para que nós saibamos que o nosso sustento vem do Senhor, que o socorro vem do Senhor, não vem dos montes. E esse texto que eu estava lendo de manhã, clama-me, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu irmão, eu não sei o que você passa na sua vida hoje, eu não sei qual que é a situação que você está hoje, mas eu sei que você tem um Deus, que se você dobrar o seu joelho, procure no dicionário o que significa a palavra clamar, é bradar, é gritar, se for preciso grite, se for necessário brade, mas direcione a sua oração, direcione o seu clamor ao único e verdadeiro Deus. Ele sim, que é um Deus que faz coisas que parecem loucas aos olhos dos homens. Poxa, pastor, mas Deus não podia mandar uma pessoa rica que conhece o pastor Totti lá e dar um cheque de 2.000 e falar para ele, vá, faça a compra. Ele não poderia ligar para o seu tio, seu parente, seu amigo e tal. Meu irmão, essa é a forma humana de fazer as coisas. A forma do reino de Deus é outra, totalmente diferente. A forma do reino de Deus fazer as coisas, Deus age através do... Não tente usar os mecanismos humanos deste mundo para poder realizar as coisas do reino, meu irmão. Porque Deus não usa a mecânica, os artifícios do mundo para realizar as coisas do seu reino. Ele usa as coisas do reino dele. E essas coisas do reino de Deus, utiliza as coisas do mundo, mas é da forma do reino. Por exemplo, aos nossos olhos seria muito fácil alguém chegar lá, um conhecido, tem muitas pessoas conhecidas, chegar lá e bancar. Né? Bancar. Mas Deus queria mostrar para ele algo tremendo. Deus queria mostrar para ele, quem crê verás a glória de Deus. Tá? Ok? Então você veja bem, quem crê verá a glória de Deus. Hoje, a partir daquele instante, houve um upgrade tremendo na fé dele. E esse testemunho nos edifica hoje. Então Deus faz de uma forma totalmente louca aos olhos dos homens. Louca aos olhos dos homens, é incompreensível, para que os homens saibam que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não vai usar o jeitinho dos homens, porque é o reino de Deus, é o sobrenatural de Deus, para que a gente veja e saiba as maravilhas, o poder e o domínio está na mão dEle. Então eu não sei qual é a sua situação hoje, talvez você está me ouvindo hoje e fala assim, poxa pastor, eu estou atravessando um momento difícil, muito difícil na minha vida, seja ele qual for, meu querido. O meu conselho para você, clame ao Senhor, e Ele vai te anunciar coisas grandes sobre tudo que você está vivendo e sobre a sua vida. Clame, dirija o seu clamor, dirija os seus gritos, dirija o seu bradar, mas ao Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Mas de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não vem dos montes, então. Então muitas vezes nós colocamos os nossos olhos nos montes. Os montes são pessoas. Muitas vezes as pessoas veem os montes nos bancos.
Eu corro no banco e faço um empréstimo. Esse é o monte, não é? Esse é o monte. É o monte do empréstimo, é o monte do banco. Eu estava conversando com eles, com os irmãos lá de Marília, com alguns. De repente, as pessoas chegaram para nós e falaram assim: mas pastor, vocês estão sem carro. Vocês estão sem carro. Por que não financia um? Esse é o monte. Mas Deus não falou para a gente financiar. Nós esperamos no Senhor. Aí Deus fez diferente. Tocou no coração de uma irmã ligou para a gente: Deus mandou dar um carro para vocês. É loucura? É loucura. Uma pessoa para fazer isso tem que ser, acho que mais louca do que nós. Mas Deus não está preocupado em agir na forma racional humana. Deus não está preocupado em agir conforme os modos operantes do homem. É os modos operantes de Deus. E a forma dele agir é totalmente diferente da nossa, e choca, e deixa a gente doidão, sem saber, e assim, mas é assim mesmo, para que nós saibamos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Então você está com um problema, irmão, clame ao Senhor. Você está passando uma dificuldade, clame ao Senhor. Brade, vê no dicionário, bate aí, clamar, bradar, gritar. Gritar, bradar, protestar, grite, mas grite com o Senhor, não com o Senhor, ao Senhor. Brade a Ele: Senhor, eu estou assim, eu estou nessa situação, eu preciso do Senhor, eu preciso ouvir Tua voz, como o pastor Cote ouviu a voz do Senhor. Vai no supermercado, faça uma doideira, meu filho, faça uma doideira. Faça uma doideira, porque eu sou contigo. É a mesma coisa que Deus fala: esse cara vai lá e faça uma coisa irracional aos olhos dos homens. Faça uma coisa que aos seus olhos vai parecer loucura. Faça uma coisa que ninguém vai entender, mas faça porque eu estou mandando. E vocês lembram uma vez que eu falei assim: quem obedece, quem paga a conta é Deus? Lembra que eu preguei uma vez sobre Jonas? Por que lá diz que Jonas pagou a sua passagem para Tarsis e não foi para onde o Senhor tinha mandado ele ir? Por que tinha que ele pagou a passagem dele? Porque Deus não financia desobediente, mas Deus financia obediente. Esse testemunho do pastor Totti que eu estou falando é que Deus financia o obediente. Deus financia o obediente, mas Deus não tem compromisso com o desobediente. Deus dá o pão aquele servo dele que clama a ele. Ele não passou fome, cumpriu a palavra: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi a descendência de um justo mendigar o pão. De manhã ele tinha dinheiro para um pão, no final do dia ele tinha um problema. Qual o problema? Não tinha comida, não tinha onde pôr tanta comida. De manhã ele não tinha o que comer. Sua descendência, seu filho, tinha um pão para comer. De manhã, um pão para comer. Ainda ficou devendo 5 centavos, o cara deixou de lambuja. Mas de noite, ele tinha um problema no final da tarde, eu creio. Seu filho estava com fome? Não. Ele não tinha onde pôr comida na sua casa. De tanta comida que Deus mandou. Então confie no Senhor, meu irmão. É Ele que te sustenta. É Ele que a Ele você vai bradar. E Ele vai te anunciar e te responder coisas grandes e impossíveis aos seus olhos. Mas não impossível aos olhos dele, impossível aos nossos olhos. Loucura aos nossos olhos. Sim, mas e daí? Eu não vivo no natural. O problema é que nós estamos acostumados a que o sobrenatural é algo estrambólico, é algo que acontece uma vez a cada 100 anos. Não. Se você não vive nesse reino, se você faz parte do reino de Deus, o reino de Deus é um reino de coisas sobrenaturais. Então o sobrenatural no reino de Deus é o comum no reino de Deus. Então se você é filho do Altíssimo, se você crê em Deus, o sobrenatural tem que fazer parte do seu dia a dia. Um milagre como esse testemunho que eu estou contando, do pastor Cote, tem que ser natural. Uma cura é natural.
Uma revelação é natural. Como eu estava contando, a Daiane, que estava lá em Marília com a gente, pegou a estrada de noite depois do culto. Nós oramos, falou: Senhor, acampe os anjos do Senhor ao redor deste carro, não permita que nada aconteça para eles. No meio do caminho tinha 2 carros estacionados na beira da rodovia, uma rodovia estava meia deserta. Eles passaram, os caras colaram neles e começaram a seguir por quilômetros. E eles dentro do carro apavorados, daqui a pouco os 2 carros ultrapassaram eles, e eles apavorados ali atrás daqueles 2 carros, 2 mulheres, uma criança e o seu esposo da Daiane. E de repente os carros sumiram. Ela não sabe se for tentar assalto, tentar sequestro. Ela não sabe se de repente foram anjos do Senhor que serviram de batedor para eles num período, num trecho da estrada que poderia acontecer algo. Ela não sabe responder, mas ela sabe responder o seguinte: nos seguiram, nos ultrapassaram e depois desapareceram. Mas eu perguntei, não entraram em lugar nenhum, simplesmente desapareceram. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama e teme. Isso é sobrenatural. Mas é isso que tem que viver. Você tem que viver, meu irmão, tendo as experiências sobrenaturais do Senhor. Porque nós somos de um reino que não é desse mundo. Somos cidadãos do reino de Deus. Milagres no reino de Deus é comum. Experiências com Deus no reino de Deus é o normal. Milagres é o cotidiano. Coisas sobrenaturais é o cotidiano no reino de Deus. É sobrenatural para nós, mas é natural para os filhos do reino. Não estou certo, pastor Totti? Pode ser sobrenatural quando eu vivo fora do reino. Quando eu estou no reino é natural. Quer ver um exemplo disso? Se você vai para o Japão, é natural você olhar para todos os japoneses, eles estarem falando japonês? Claro, porque é o reino deles, é a terra deles. O que é estranho? Eu chegar lá falando português. Ninguém vai me entender, porque eu não sou natural de lá. Um japonês vem para cá, olha todo mundo falando português. É natural todo mundo falar português. É igual aquele cara: poxa, cara, eu fui para os Estados Unidos e conheci um garotinho de 3 anos que fala inglês perfeitamente. Claro, ele nasceu lá. Não é? É óbvio. Agora, o que é fora do comum? O japonês chega aqui e começa a falar japonês, eu não entendo nada. Mas se ele fosse cidadão brasileiro, nascido aqui, o normal para ele seria falar português. Então, se você hoje é um cidadão do reino, sobrenatural não pode ser espanto para você. Tem que ser o natural, porque você faz parte de um reino onde tudo isso é natural. Porque, como o Espírito Santo dizia ao pastor Totti no seu ouvido, tudo é possível ao que crer. Ou seja, filho, é doideira para os homens, é doideira para a tua mente humana, é doideira, é inimaginável isso que eu vou fazer. Mas se você crer, você verá a minha glória. Se você crer, você verá a minha glória. Então não creia, não vá pensar nisso que eu estou te mandando fazer com a mente humana. Vá pela fé, porque você é filho do reino, e eu vou te mostrar como eu ajo com os meus filhos, com os que confiam e creem em mim, que são cidadãos do meu reino. Gente, por que isso? Basta a gente entender o seguinte, meu irmão, o Senhor falou assim, que nós somos embaixadores dele, embaixadores de Cristo. Somos embaixadores. Quem é responsável pela manutenção de uma embaixada? O reino do qual esse embaixador representa. Então, o reino que ele representa é o responsável para sustentar a embaixada e toda a despesa. Meu irmão, você é embaixador do reino de Deus. Responsável por te sustentar, responsável por cuidar de você, é o Senhor do seu reino, e esse é Deus. E esse responsável é o seu Deus. Que Deus te abençoe tremendamente, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre tua vida. Se você precisa bradar, brade hoje ainda, meu irmão. Brade ao Deus Todo-Poderoso, do reino do qual você faz parte. Se você ainda não faz parte desse reino,
é hora de você fazer parte. Você quer fazer parte desse reino? Eu vou deixar uma música para você pensar sobre isso, tá bom? Enquanto isso, essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.